Olá! O dia hoje foi de sol ou de chuva para você? Dá para acreditar na previsão do tempo? Pois é, em tempos de grandes catástrofes naturais, o programa Tubo de Ensaio de hoje discute um tema muito importante para a vida no planeta: o clima. O clima é um fenômeno que está ligado a muitos fatores. A ação do homem em nosso comportamento diante da natureza é fator determinante. Em nossa experiência de hoje, o programa Tubo de Ensaio discute o fenômeno do clima e suas consequências para a humanidade. Para isso, começamos discutindo a importância da previsão meteorológica. Você acha importante prever o clima? Com certeza. Bom, primeiro porque a gente, ainda mais quando a gente é turista, a gente precisa de saber o que está acontecendo. E também para a gente se proteger, né, com o protetor. Para você poder saber se dá para ir à praia, para saber se vai ter necessidade de levar guarda-chuva. Acredito que é de suma importância para a gente prever, principalmente com as chuvas que nós temos nos dias de hoje, que são chuvas que causam muito incômodo aí, é importantíssimo. Vital para a nossa saúde, né? A questão da pele, do câncer de pele, que a incidência está alta, precisa realmente o povo se prevenir. Eu acho, porque depende do lugar que você vai, tem que ver antes como que está o clima. A primeira palavra que me vem na cabeça é sobrevivência, né? Eu acho que ao longo da história existem inúmeros exemplos aí que a sobrevivência nossa depende logicamente de um bom planejamento. E no caso do clima está diretamente associado aos recursos naturais. Desde os primórdios da humanidade, né, nas civilizações mais antigas, havia uma preocupação muito grande com a questão de secas, questão de enchentes. Né? Isso é muito bem historiado no contexto do Egito, outras civilizações como a Mesopotâmia. Pela própria existência nossa, a proteção nossa no dia a dia, né? A previsão para a agricultura, a previsão para o seu deslocamento na cidade. E o homem sempre se preocupou em ter essa informação para poder se organizar. Basicamente, prever o clima trata-se de uma questão de planejamento. Uma vez que você consegue prever com antecedência os fatores como temperatura, umidade, vento, chuva, então você pode se programar para determinada situação. O conhecimento sobre o clima, sobre o tempo, ele é fundamental para se saber como planejar melhor as ações da sociedade de um modo geral. Aquele que está estudando o clima, né, de alguma maneira está se preparando para mudanças e adversidades futuras, né? Você cria um cenário para mitigação de mudança e planejamentos futuros. Só que atualmente nós estamos observando modificações. Então, agora mais do que nunca, é importante não só prever o clima, é conhecer por que as coisas estão mudando e os fenômenos estão ficando mais fortes, mais intensos. Conhecer as condições climáticas sempre foi de extrema importância para o homem, seja com a percepção de um sábio conhecedor da Terra ou com aparelhos cada vez mais sofisticados. O conhecimento sobre o clima, sobre o tempo, ele é fundamental para se saber como planejar melhor as ações da sociedade de um modo geral. No caso da agricultura e pecuária, é muito claro, mas também no caso de uso da água e também dos recursos energéticos, né? Um exemplo seria energia hidrelétrica e energia eólica. Nos dias de hoje, para prever o tempo, é utilizada uma estação meteorológica. É através desses aparelhos que os cientistas analisam as variações de pressão, temperatura, velocidade dos ventos, radiação e os índices pluviométricos. Existem dois tipos de previsão do tempo, a objetiva e a subjetiva. A previsão do tempo ela é feita de duas formas, que é uma forma subjetiva, onde você analisa uma série de imagens de satélite, ou seja, você vê o comportamento da atmosfera, espacialmente e no tempo, e você pode subjetivamente ver a situação do tempo para os próximos dias, no máximo, ou dia, tá? A outra forma é uma previsão mais objetiva, onde você aplica métodos numéricos, modelos numéricos de leis da física que são conhecidas, e aí você pode também prognosticar, ou seja, fazer previsão.
Você leva em consideração um conjunto de dados. Existem tipos de dados. Primeiro, dados atmosféricos, que é temperatura, pressão, umidade e vento. Tá? Também você leva em consideração o tipo de relevo, o tipo de vegetação. Enfim, existe todo um conjunto de dados que o modelo assimila e, através dessa assimilação, ele faz a previsão. Você já deve ter visto aquelas mulheres bonitas na televisão falando que amanhã vai chover aqui, depois vai fazer sol, céu parcialmente nublado. Essa é a chamada previsão do tempo, ou seria previsão do clima. Muita gente não sabe, mas clima e tempo não são a mesma coisa. Tempo é a condição atual, é isso que a gente está sentindo aqui, é aquilo que você mede. São as condições da atmosfera que nós temos agora. Por exemplo, as condições atmosféricas que dizem respeito à temperatura, pressão, não é? As chuvas. A previsão do tempo é sempre que você está fazendo uma previsão para poucos dias, tá certo? Então você, na verdade, você fala assim, vai chover amanhã ou depois de amanhã, tanto. Clima seria condições médias. Tá? Então você leva um determinado tempo, a rigor, a regra diz que seria 30 anos, tá? E a partir daí você pode estabelecer condições médias de temperatura, vento, umidade, pressão, chuva e caracterizar o clima daquela região. Representa um estado médio, não é? com a duração longa, que você pode ser visto tanto no passado, quanto também fazer uma projeção, uma previsão para o futuro. Previsão climática, você faz uma previsão trimestral. Tá? Então você vai, a próxima estação, o próximo verão, vai chover mais ou menos com relação à média. Então você não dá valores específicos, você dá uma probabilidade de ocorrência. Tá? Então a previsão de tempo ela é determinística, onde você fala quanto e quando, e a previsão climática é probabilística, você dá uma margem de erro, né, e dizer se vai ser acima ou abaixo de uma referência. E por falar em tempo e clima, os oceanos também são muito importantes na hora da previsão. Sabe por quê? Os oceanos, na realidade, eles possuem um papel além do que o cidadão comum imagina, que é aquele papel costeiro, né? Tanto do uso dos recursos naturais, no caso da pesca, né, ou no caso também de segurança das praias, dispersão dos poluentes. Na realidade, os oceanos, como as pessoas sabem, elas cobrem 70% da superfície do planeta, eles possuem uma capacidade térmica muito grande e eles são capazes de modular o clima em diversas escalas, né? Então, na realidade, pode parecer estranho para um indivíduo que mora no meio do continente ou numa região continental, longe do mar, que é importante estudar o oceano, mas é muito importante, porque os oceanos, a modificação dos padrões de superfície, temperatura e salinidade do oceano podem, de alguma maneira, modificar os padrões de vento e precipitação em regiões muito distantes do oceano. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o INPE e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também criaram desde o ano passado um programa de pós-graduação em Ciências Climáticas, que estuda o clima regional. O Nordeste do Brasil é uma região bastante vulnerável a essas questões de mudanças climáticas. Contudo, independente disso, também é importante que se conheça bastante bem essas questões de tempo e de clima, em função dos impactos que ele tem nos setores da economia, como agricultura, como pesca, como turismo, e questões também, inclusive, de saúde, né? E, sobretudo, o que é mais importante ainda, já que a gente pensa, nós temos no programa de pós-graduação, que envolve questões climáticas, envolve questões ambientais, é fundamental também na educação, né, desde os jovens, desde a escola mais básica, até o ensino superior. Na UFRN, o laboratório utiliza a nanotecnologia para criar mecanismos de medição da temperatura. Os sensores produzidos aqui vão servir como os olhos dos cientistas na previsão. O objetivo é manipular esses sensores através da física quântica para trazer informações sobre o clima. O objetivo central do laboratório é desenvolver nanosensores. Por exemplo, sensor de temperatura. Atualmente tem várias formas de medir temperatura, né? O mais comum, o mais tradicional, era a coluna de mercúrio, né? A expansão, a dilatação do mercúrio, você mede a temperatura. O que a gente procura nesse laboratório aqui é, a partir de estudos em nanoestruturas, né?
objetivando o uso da física quântica, né, nesse limite, procurar dispositivos que sirvam, por exemplo, a medir temperatura. A temperatura é um dos parâmetros para previsão climatológica, né? Então, quando se mede a temperatura de várias formas, seja por satélite, seja por estações terrestres, né, você precisa do sensor para medir essa temperatura. Confira agora a agenda científica do Tubo de Ensaio. O Intercon Nordeste esse ano vai ser em Maceió. O evento acontece em junho, mas as inscrições ainda estão abertas até o dia 13 de maio. O Departamento de Letras da UFRN abre inscrições para o curso de especialização em Teoria e Estudos sobre a Linguagem, de 16 a 20 de maio. Mais informações no site da UFRN ou através do telefone 3215-3582. E o Campus Cidade Alta do IFRN sediou o colóquio A Produção do Conhecimento em Educação Profissional, nos dias 19 e 20 de maio.